Olá! No nosso primeiro capítulo, nós estudamos justamente as características dos seres vivos. Aquelas características que vão permitir a nós reconhecermos o que era um ser vivo e diferenciá-los da matéria bruta. Hoje nós vamos estudar justamente a diversidade da vida. Por que nós temos tantas espécies no planeta e tantas populações? Por que dentro de uma mesma espécie vai existir uma variação tão grande? Esses fatores, eles são explicados justamente pela diversidade genética e a diversidade populacional. A diversidade genética, ela é obtida justamente pelo processo reprodutivo. Então, as espécies, ao se reproduzirem de maneira sexuada, ao realizarem as recombinações genéticas e também a partir de processos mutagênicos, vão adquirir uma maior variação genética, fazendo com que haja essa variação, essa variabilidade dentro da mesma população. Assim como a variação, a variabilidade populacional é resultante do processo evolutivo, onde aí o principal fator que vai incidir vai ser justamente a seleção natural, o processo adaptativo ao ambiente. A gente vai ver essas características com mais detalhes ao longo da aula. Bora começar aqui. Antes da gente começar a estudar os aspectos que deram origem a essa biodiversidade e a forma como ela é organizada e classificada, vamos antes dar uma olhadinha no aspecto histórico de como o conhecimento acerca da biodiversidade ele foi se desenvolvendo. Então, assim, primeira coisa que a gente precisa lembrar, no passado, o estudo sobre as coisas naturais era realizado justamente pelos naturalistas. Então, vale lembrar que não existia a biologia ainda como uma ciência organizada. Então, tudo que envolvia as ciências naturais, que no caso é constituída pela química, física e biologia, era o objeto de estudo dos naturalistas. Nesse período, já era possível termos o estudo das espécies macroscópicas. Então, já existia um sistema de descrição específico para as plantas, algas, animais e fungos. O que ainda não era do nosso conhecimento era justamente a existência das espécies microscópicas. Uma vez que até então não existia nenhum mecanismo que garantisse a nós a observação desses seres. Então, apenas após o desenvolvimento das primeiras técnicas de microscopia, com o aprimoramento do microscópio óptico, foi possível a observação de bactérias, protozoários, fungos e também das algas unicelulares. E somente a partir daí é que iniciou-se o desenvolvimento de uma sistemática específica para esses organismos. Bem, hoje, dentro da biologia, existem 3 áreas que vão se dedicar especificamente ao estudo dessa biodiversidade. A primeira delas é a taxonomia. Através dos estudos taxonômicos, nós vamos ter justamente a caracterização, o agrupamento e a classificação dos seres vivos em táxons. Nós temos ainda a filogenia, que vai ser justamente a área da biologia que vai se dedicar a compreender quais são as relações evolutivas existentes entre as diferentes espécies. E por fim nós temos a sistemática. A sistemática ela já se dedica ao estudo, à compreensão da biodiversidade existente de uma forma geral. Agora a gente vai começar a estudar cada aspecto dessa classificação de como esses sistemas atuais foram desenvolvidos. Vamos começar aqui. Hoje, nós temos um sistema de classificação que nos permite organizar os diferentes seres vivos do planeta de forma satisfatória. No passado, nós tivemos sistemas de classificação bem menos eficientes, assim como esses exemplos que eu estou trazendo aqui para vocês, que ocorreram na Grécia Antiga. Um dos primeiros sistemas de classificação registrados é justamente o sistema desenvolvido por Aristóteles. Nele, era feita a classificação dos animais de acordo com o seu ecossistema. Dessa forma, os animais eles eram classificados em aéreos, terrestres e aquáticos.
Com isso, nós tínhamos um problema nessa classificação. E qual seria necessariamente esse problema? Os animais, eles apresentam características que vão nos permitir o seu agrupamento. Então, por exemplo, entre os mamíferos, nós vamos encontrar justamente aqueles animais que apresentam glândulas mamárias, corpo recoberto por pelo, diafragma transverso, coração tetracavitário. Bem, essas são as características que vão justamente aproximar esses animais. Quando eu considero apenas o hábitat, o ecossistema ocupado por esse animal, eu vou ter mamíferos terrestres, assim como eu vou ter mamíferos aquáticos e eu vou ter mamíferos aéreos. Então, nesse sistema de classificação, o que é que eu estou fazendo? Eu estou separando os animais que pertencem ao mesmo grupo, uma vez que eles estão em ambientes diferentes. E vou agrupá-los com organismos que são bem diferentes deles. Então, para deixar bem claro, eu vou dar aqui 3 exemplos de mamíferos. Eu tenho um bovino, eu tenho um morcego e eu tenho uma baleia, que é um cetáceo. Eu estou citando aqui 3 animais que vão estar em ecossistemas diferentes, mas que são mamíferos. Quando eu considero apenas o ecossistema, por exemplo, o ecossistema aquático, eu vou ter que nele eu encontro a baleia, assim como eu vou encontrar o siri, que é um animal invertebrado, ou peixe, que é um animal vertebrado que está muito distante dos mamíferos. Então, nesse caso, nesse sistema, o que é que eu estou fazendo? Eu estou separando os iguais e agrupando os diferentes, tá? Na classificação de Teófrasto, tinha-se a mesma problemática. Ele realizava a classificação dos vegetais de acordo com o seu porte. Dessa forma, tinha-se que os vegetais inicialmente eram classificados em ervas, arbustos e árvores. Da mesma maneira que eu tinha com os animais, eu acabava tendo o mesmo problema com os vegetais. Nesse sistema de classificação, eu unificava vegetais que pertenciam a grupos diferentes e separava aqueles que pertenciam ao mesmo grupo. Apesar dos primeiros modelos de classificação não serem eficientes, eles foram evoluindo ao longo do tempo. E, a partir do momento que o naturalista John Ray iniciou a utilização do termo espécie como a unidade básica da biodiversidade, foi possível desenvolver novos sistemas de classificação. E foi justamente nesse período que Carl von Linné, mais conhecido como Linneu simplesmente, desenvolveu a base da classificação e também da nomenclatura moderna, justamente o sistema que nós utilizamos até os dias atuais. Ele, portanto, é considerado até hoje o fundador da taxonomia. Algo interessante a se falar a respeito de Linneu é que ele era um apoiador do fixismo, uma ideia científica que já há muito tempo foi derrubada, que defendia que as espécies elas não sofriam qualquer tipo de mudança ao longo do tempo. Então, o fixismo ele defendia justamente a imutabilidade das espécies. Isso fez com que Linneu não considerasse no seu sistema de classificação taxonômica nenhum tipo de parentesco ou relação evolutiva entre as espécies, uma vez que elas não teriam passado por qualquer processo evolutivo. Linneu também foi o autor do livro Systema Naturae, e justamente nessa obra ele apresenta o seu sistema de classificação hierárquica. O sistema de classificação de Linneu considera justamente o sistema de categorias taxonômicas. Esse sistema ele funciona da seguinte maneira: eu vou ter uma categoria superior, máxima, digamos assim, que vai considerar características gerais das espécies. Então, eu vou ter a maior categoria taxonômica sendo o reino. O reino ele vai considerar justamente as categorias celulares, metabólicas, e dentro desse reino, os organismos agrupados neles vão ser subdivididos em categorias menores. Nesse caso seriam os filos. A partir dessa classificação em filos, os grupos agora mais reduzidos vão ser novamente classificados.
Agora, em categorias menores, que seriam as classes. A partir daí eu teria também a classificação das classes em ordens, as ordens em famílias, as famílias em gêneros e a partir daí a categoria mínima, que seria a espécie. À medida que eu vou subdividindo as minhas categorias, eu vou procurando justamente características cada vez mais específicas, tá bom? Então, na espécie vai ser justamente onde eu vou encontrar aquele grupo de organismos que tem o maior número de características comuns entre si. Outra coisa importante a gente frisar é que justamente aqueles organismos que se encontram nas categorias menores, ou seja, aquelas categorias que mais se aproximam da espécie, são justamente os organismos que apresentam o maior parentesco evolutivo. Então, no caso, quanto mais próximo de espécie, por exemplo, gênero, família, quer dizer que os organismos que estão classificados nessas categorias são mais aparentados evolutivamente, tá bom? Na imagem, nós vamos ter justamente a representação das diferentes categorias taxonômicas que nós temos. Nós observamos que o reino vai ser justamente a maior categoria taxonômica que vai abranger todas as demais. Nessa categoria, nós vamos encontrar justamente a maior biodiversidade e o maior número de integrantes. No entanto, no reino também nós vamos ter o menor parentesco evolutivo. É justamente nessa categoria que nós vamos ter o menor elo evolutivo entre as espécies. À medida que a classificação vai originando categorias menores, como filo, classe, a ordem, a família ou gênero, até chegar na espécie, nós observamos que vai havendo a redução do número de integrantes de cada categoria e também, consequentemente, a maior ligação evolutiva entre essas espécies. Eu reduzo o número de integrantes, mas eu aumento o parentesco evolutivo das espécies que estão formando essas categorias. Sendo assim, no reino eu vou encontrar maior biodiversidade, mas a menor relação, menor grau de parentesco entre as espécies. Na categoria de espécie, eu vou encontrar o maior parentesco evolutivo entre seus integrantes, mas eu vou encontrar o menor número de indivíduos nessa categoria. Vamos resolver algumas atividades para a gente fixar um pouquinho melhor esse conteúdo. Nessa questão, fala o seguinte: ordene as categorias de classificação biológica de modo ascendente e assinale a alternativa correta. Ou seja, você vai justamente ver a sequência das categorias taxonômicas do menor grupo, da menor categoria para a maior. Eu quero de modo ascendente, do menor para o maior. Qual é a nossa menor categoria taxonômica? Vai ser justamente espécie. A partir do momento que você determina isso, você já elimina o item D e o item E. Acima de espécie, qual é a categoria taxonômica que surge? Eu tenho gênero. Mantenho ainda os itens A, B e C. Acima de gênero, qual vai ser a categoria que vai vir na sequência? Família. Quando eu estabeleço que a minha terceira categoria taxonômica em sequência ascendente é a família, eu já posso eliminar com isso o item A e o item C. Então, assim, eu já sei que o meu item correto vai ser o item D. Vamos só conferir aqui a sequência. Nele, qual é a classificação biológica de modo ascendente que está indicado? Espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e reino. Ou seja, todas as categorias na sequência ascendente bem bonitinha. Então, nessa questão, o nosso item correto vai ser o item B. Bem, para quem já está se preparando para o Enem, como é que esse conteúdo pode ser cobrado? Então, aqui eu trouxe para vocês uma questão estilo Enem, tá? Nessa questão, tem um poema de Vinícius de Moraes que diz o seguinte: nossa irmã, a mosca, é feia e tosca, enquanto que o mosquito é mais bonito.
Nosso irmão besouro, que é feito de couro, mal sabe voar. Nossa irmã a barata, bichinha mais chata, é prima da borboleta, que é uma careta. Nosso irmão o grilo, que vive dando estrilo só para chatear. Então aqui, quais são os organismos que no poema são indicados? A mosca, o besouro, a barata, borboleta e o grilo. Todos esses animais que estão citados, eles vão fazer parte do grupo dos invertebrados. Guarda essa informação. O que é que ele fala o seguinte, ó? O poema sugere a existência de relação de afinidade entre os animais citados e nós, seres humanos. Respeitando a liberdade poética dos autores, a unidade taxonômica que expressa a afinidade existente entre nós e estes animais é... Galera, quando a gente considera a nossa espécie, Homo sapiens, nós fazemos parte do gênero Homo, da família dos hominídeos, da classe dos mamíferos. O nosso filo é o filo Chordata. Nós vamos fazer parte de um subfilo, porque na nossa classificação vai existir um subfilo, que é o subfilo Vertebrata. Os animais que estão aqui citados, eles vão fazer parte do filo Invertebrata. Então, assim, nós não podemos dizer que nós somos a mesma espécie que eles, também não podemos dizer que nós somos a mesma família, nem da mesma classe. Quanto ao filo, eu já falei para vocês que nós pertencemos a filos diferentes. Qual é a única categoria cuja classificação dos artrópodes que eu citei com os indivíduos da espécie humana vai ser igual quando nós nos referimos ao reino? Tanto nós como esses animais fazemos parte do reino Animalia, certo? Então aqui a resposta correta seria o item B. Questão bem simples, mas que tem uma certa casquinha de banana aí se você não interpretar direitinho o enunciado, ok? A gente vai continuar esse conteúdo nas nossas próximas aulas.